do Senhor, Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 17. Esse é o texto que nos acompanhará e tem nos acompanhado desde o dia 31 de dezembro, como o nosso desafio espiritual nesse ano. A palavra do Senhor diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, porque estamos reunidos nessa noite. Porque foi do Teu agrado que vivêssemos mais uma semana e estivéssemos agora reunidos para Te adorar, para Te bendizer, para exaltar o Teu nome santo, Senhor. Te agradecemos também porque Tu nos dás o privilégio de tomarmos a Tua palavra para a nossa meditação nesta noite. Abençoa-nos para que essa palavra encontre lugar na nossa vida. Ó Deus amado, que essa palavra venha com poder ao nosso coração, não somente para nos confrontar naquilo que o Senhor mesmo quer fazer de aliança e de concerto conosco nessa noite, mas também que ela venha com poder para nos estimular a vivência daquilo que o Senhor mesmo quer nos instruir. Pedimos então que o Teu Espírito seja gracioso agora e nos visite para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Dia 31 de dezembro, lançamos o nosso desafio espiritual de 2014. Se queremos amar a Deus, só há uma pessoa que o amou plenamente: seu Filho amado Jesus. Ninguém amou ao Pai
como o filho honra o pai. Então, se nós queremos crescer nessa graça, se nós queremos sair de nós mesmos, do nosso mundo egocêntrico, do nosso mundo fechado em nós mesmos, no nosso mundinho egoísta, do nosso mundinho pecaminoso, só há uma direção para isso: crescermos à imagem de Cristo Jesus. Ele é a referência da vida que agrada a Deus. Ele é a referência do que é amar a Deus. Então nós colocamos dia 31, olhando para esse texto do apóstolo Paulo, Efésios 4, quando ele fala no versículo 20 que nós temos aprendido de Cristo, temos ouvido de Cristo e nele fomos instruídos, que nós temos que ter uma nova vida que agora espelhe a Cristo Jesus. Então, para os que não entenderam o tema desse ano, trabalharemos nesse ano, ou durante o tempo que demorar essa exposição, com o desafio de sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Por isso nós recomendamos a leitura do Jim Berger nesse ano, para que haja um aprofundamento daquilo que num sermão apenas nós não conseguimos trabalhar tão plenamente. E para mim foi uma alegria hoje, quando chegamos ontem de viagem do Recife, como disse o reverendo Tiago, e abri meu Facebook, e meu irmão lá em Fortaleza mandou uma foto de Benjamin, que foi o rapaz com quem eu vivi aquela experiência de ver imagem de Cristo presente em alguém. Vocês vão lembrar que no sermão eu mencionei o Benjamin, quando nós trabalhávamos juntos na implantação de uma igreja nossa em Macapá, da igreja presbiteriana, e enquanto levávamos um grupo de crianças, as crianças olharam para suas casas. Uma das crianças olhou para o Benjamin e perguntou se ele era Jesus. E ele abriu o sorriso dele. Meu irmão disse que continua um sorriso cativante. Ele está lá em Fortaleza, passando férias, e diz, cara, ele continua com aquele sorriso cativante. E ele olhou e sorriu para aquela criança e disse, não, eu não sou Jesus. Por quê? E a criança olhou para ele e disse, porque o Senhor se parece demais com ele, com aquilo que vocês falam dele. Eu fiquei muito feliz em ver a foto do Benjamin, saber que ele está vivo depois de tantos anos sem contato, e saber que ele está servindo ao Senhor numa região ribeirinha do norte, em Afuá. Foi muito legal. Mas após aquela primeira exposição, alguns irmãos ficaram profundamente perturbados no dia 31 de dezembro. Era para ser uma noite de alegria, de festa, e alguns irmãos ficaram perturbados. Pastor, eu já nem sei mais se eu sou salvo depois desse sermão. Agora complicou. Porque se o negócio é crescer a imagem de Jesus, como é que eu vou crescer a imagem de Jesus se eu nem sei se eu o conheço? Aí complicou, né? Muito bem, eu de alguma forma previa que isso iria acontecer, e eu sou muito grato a Deus porque isso aconteceu. Porque se há uma coisa que você tem que levar muito a sério na sua vida, é a sua salvação. Realmente você tem que parar para pensar e perguntar, Senhor, será que realmente eu sou uma pessoa salva? Será que realmente a minha vida está em tuas mãos, de tal forma que se eu morrer hoje e eu chegar diante de ti, o Senhor vai me acolher com os teus braços abertos e me convidará a estar no céu que é teu? Ou o Senhor olhará para mim e dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno? Eu realmente preciso ter essa resposta. Você não pode passar a sua vida sem ter essa resposta, porque você está jogando fora toda a tua eternidade. Se você acredita
de fato que existe algo após a morte, e isso chama-se eternidade, então essa é uma questão que você tem que ter bem resolvida na sua vida. Eu lembro quando eu era garoto, já faz muito tempo. Há um tempo atrás eu ainda dizia assim, não faz tanto tempo assim, mas eu já caí na real que eu estou ficando velho. Quando a gente ainda ouvia falar do Evangelho de fato de Jesus. E essa era uma pergunta que as pessoas às vezes chegavam para a gente e faziam: você tem certeza da sua salvação? Ok, eu tenho. Crentes não teriam dificuldade de dizer: se hoje você morresse e encontrasse com Deus, você tem certeza que Ele deixaria você entrar no céu? E crentes diriam: sim. Mas eu lembro que numa ocasião eu fui pregar numa igreja e eu fiz essa pergunta e caí na besteira de perguntar: irmãos, quantos aqui têm certeza de que se morressem hoje iriam para o céu? Levante a mão. E a igreja lotada. E talvez 20%, no máximo 30%, ergueram as suas mãos. Crentes, tem algo errado. O que essas pessoas estão fazendo dominicalmente na igreja? Que Deus elas estão buscando? Porque a única motivação para eu vir à igreja adorar a Deus é porque Ele me redimiu, é porque Ele me salvou, é porque Ele perdoou os meus pecados. Não há outra razão que seja justa, que seja verdadeira. Existe uma falsa razão. Eu estou com problemas, então eu vou na igreja. Eu estou passando por uma crise, eu vou na igreja. Eu estou desempregado, estou com problema de saúde, meu casamento está uma tragédia. Não sei o que aconteceu, meu cachorro teve um piripá, eu vou na igreja. Essa é a motivação errada. A única razão para estarmos aqui é porque somos redimidos, amamos ao Senhor e queremos adorá-lo. Então eu me perguntei: o que aquelas pessoas estavam fazendo naquela igreja, ano após ano, vivendo numa igreja e sem ter resolvido essa questão? Afinal de contas, eu sou uma pessoa salva ou eu não sou uma pessoa salva? E é óbvio que eu poderia explicar de uma forma muito simples isso daí. Eu poderia olhar para você e perguntar: ok, você já se arrependeu do seu pecado? Porque essa é a primeira resposta que eu tenho que dar ao Evangelho. Arrependei-vos. Enquanto eu não consigo olhar para mim e ver em mim o pecador miserável que eu sou, eu não entendo por que eu preciso de um Salvador. Enquanto eu continuar olhando para mim e achar que em mim há alguma coisa boa, linda, maravilhosa, que vai atrair os favores de Deus, você não precisa de um Salvador. Você precisa de um gênio da lâmpada, que resolva os problemas que você não consegue resolver. Afinal de contas, para a sua salvação, você é autossuficiente. Mas quando eu olho para mim e vejo que eu não tenho forças em mim mesmo para chegar ao céu, quando eu olho para mim e vejo que em mim não há nem disposição para querer o céu, você entende isso? Porque sinceramente, para um não redimido, o céu é chato. O que você vai fazer no céu? Nós vamos ficar lá ao lado de Deus. O que mais? Adorando a Deus. O que mais? Servindo a Deus. O que mais? Bom, em resumo é isso aí. Então o coração ímpio diz: mas isso é chato demais. E aí a gente lembra daquela propaganda, né? Se a vida te manda quadrado, como é que é o negócio lá da cerveja? Você devolve redondo.
Se o céu é quadrado, a gente fazer ele redondo e dar um jeito para colocar uma festinha, uma baladinha, uma coisa mais animadinha, porque o céu é um porre. A gente não tem nem disposição para querer ir para o céu. Aquilo ali é muito chato. Ficar na presença de Deus, coisa mais chata. Somente quando você descobre a salvação que você entende que não existe coisa melhor do que estar na presença de Deus. Então eu poderia dizer, se arrependa. Você já examinou seu arrependimento? Mas mesmo assim seria difícil você compreender algumas coisas. Eu poderia pedir a você que examinasse a sua fé, que é a resposta que pecadores arrependidos genuinamente dão. Sim, eu sou um pecador, eu entendo a desgraça do meu pecado, eu preciso de um Salvador, e então eu me projeto em fé para um Salvador. Eu poderia lhe dizer, creia. Mas você poderia confundir a sua fé com a fé salvífica. Tem muita gente crendo que crer em Jesus é uma disposição de mim mesmo. Não, eu criei em Jesus. Quando o pastor falou lá, disse, levanta a mão. Eu levantei as duas logo para mostrar que eu estava me convertendo. O texto do apóstolo Paulo em Efésios 2, quando ele trata dessa questão da fé, é uma coisa muito interessante no versículo 8, quando ele diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa expressão, isto não vem de vós, se refere tanto à graça quanto à fé. É uma questão da língua grega muito interessante, porque no grego nós temos, porque pela graça, e graça é feminino, reharis, mediante a fé, repistel. E todos dois são femininos. E aí Paulo diz em seguida, tuto. Isso é neutro em grego. Tuto é para se referir ao que ele disse antes. As duas coisas. Nem a graça e nem a fé procede de ti. Você só pode crer porque um dia o Espírito Santo regenerou o teu coração, porque um dia o Espírito Santo te levou a crer em Jesus. Você não poderia crer sem essa obra de Deus em ti. E se essa obra não aconteceu em você, se a fé foi uma decisão meramente tua, isso pode ser tudo, menos a fé que te salva. Mas mesmo assim, isso também continuaria sendo teórico. Eu gosto do apóstolo Paulo quando ele trata desse assunto em Efésios 4. Porque, como eu disse a vocês naquela noite do dia 31 de dezembro, depois de explicar a obra da salvação, até o capítulo 3, e como nós fomos incluídos nessa obra, nós gentios, como que Deus nos trouxe a participar dessa experiência fantástica que é a salvação, ele começa a instruir a igreja, capítulo 4, para que a igreja agora comece a caminhar de uma forma que seja digna do chamado que Deus fez para a sua vida. Capítulo 4, versículo 1, se você está com a Bíblia, observe comigo. Paulo diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis, ou seja, vivam de modo digno da vocação a que fostes chamados. E a vocação que ele tratou é o nosso chamado de salvação. E então, no versículo 2 até o 16, ele vai tratar da questão da unidade da igreja. A primeira resposta visível para o mundo da nossa salvação é a nossa unidade, ou vivermos como igreja unida. E a partir do versículo 17 ele começa a examinar a nossa vida. O que seria viver de modo digno? A grande questão de Paulo é vivermos de uma forma diferente. Se nós entendemos o chamado, se nós experimentamos a salvação, tem que haver uma mudança. Não é na nossa religiosidade. Tem muito crente fazendo confusão disso. Muitas igrejas evangélicas perderam a noção do que é a salvação e elas acham que é uma mudança de religiosidade. Cara,
virou crente, pronto, está salvo. Não, irmãos, ele só mudou de igreja. Se ele não era salvo lá e veio para cá e não entendeu o que é a mensagem do Evangelho, ele estava perdido tanto lá quanto cá. Não é mudança religiosa, é mudança de vida. Arrependimento e fé produz em nós uma profunda mudança na vida, na disposição da vida, na disposição do coração. E Paulo começa a mostrar isso a partir do versículo 17. Ele olha para aqueles irmãos e diz: vamos lembrar como vocês eram antes? E quando ele começa a examinar como as pessoas eram, ele vai dando a dica daquilo que a gente tem que examinar, para ver se de fato nós conhecemos a Jesus. Não é à toa que no versículo 21, ele diz, 20 e 21, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos. Ele acabou de explicar o que era a vida mundana, a vida pagã. Ele diz: olha, o que a gente espera é que seja algo diferente disso, já que vocês aprenderam de Cristo. Então eu quero lhe convidar nesse primeiro momento da nossa reflexão, eu quero lhe convidar a examinar a sua salvação. Eu gostaria que você pedisse ao Senhor e ao Espírito Santo de uma forma especial, que lhe ajudasse a fazer um exame sincero do seu coração. Porque se você for honesto, e o Espírito Santo te alcançar nisso, há esperança de salvar você, caso você não descubra a salvação em você. Mas se você for negligente nesse exame do seu coração, da sua vida, não temos o que fazer. Você vai passar a vida se enganando como um religioso, para miseravelmente chegar diante de Deus e descobrir que estava no inferno. Hoje, conversando com meu irmão, com o Alan, ele me lembrava, a gente falando do Benjamin, e em seguida ele me lembrou uma prima nossa, que se sentiu chamada para um convento de clausura, católica, praticante, se sentiu vocacionada para ser freira, mas freira logo num convento mesmo de clausura, sem contato. E meu irmão perguntou para mim: mano, ele sem graça nela, todo incomodado, será que se ela morrer, ela não vai ser salva? Abre mão de tanta coisa no mundo. O que salva você não é o quanto que você faz para Deus, é o quanto a sua vida está em Cristo. Não é um convento, uma clausura. Não são 7 ou 21 campanhas de Jericó, de Daniel, que seja, que vai te salvar. Não é a quantidade de jejuns que você faz na tua vida que vai te salvar. Não é o quanto você conhece a Bíblia que vai te salvar. Até porque, sinceramente, se fosse isso, rapaz, você estava perdido. Um fariseu é melhor crente do que você. Como eu já disse a vocês, os fariseus conheciam a Bíblia de có e salteado, decorado. Estava na cabeça deles toda a Bíblia hebraica. Se eu perguntar aqui quem sabe de có a Bíblia, pelo menos o Velho Testamento ou o Novo Testamento, que é mais curtinho, eu tenho certeza que ninguém aqui sabe de cabeça. E não adianta você olhar para mim, eu também não sei. O único texto que eu tive que decorar de cabeça foi o livro de Cantares durante o mestrado que eu fazia. E em hebraico, porque o professor queria em hebraico.
Mas eu não sei. Aqueles fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Eu acho que quando você olha para mim dá para perceber que eu não estou jejuando tanto quanto eles, né? Aqueles homens levavam a sério uma vida de mandamentos com o Senhor. E Cristo olha para a cara deles e diz: raça de víboras, sepulcro caiado. Deu para você entender? Então é importante que a gente examine a nossa vida e a maneira como estamos vivendo, porque essa forma é a forma adequada de examinarmos se de fato nos arrependemos e se de fato cremos em Jesus. A maneira como eu vivo, a maneira como você vive, é a melhor resposta sobre a sua salvação. Se você de fato se arrependeu e se de fato você creu em Jesus. Então Paulo começa dizendo no versículo 17: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. A conversão verdadeira, ela implica numa profunda mudança de paradigma. O mundo não é mais o meu modelo de se viver. O mundo não é mais a minha referência nem da verdade e nem da forma como eu devo viver. O mundo não é mais a referência nem do que é certo falar e nem do que é certo sentir. O mundo tem as suas maneiras e categorias próprias de viver contra Deus. Então o mundo não é mais minha referência. Eu lembro quando eu era garoto, voltando de novo lá, hoje eu estou nostálgico. Nós entendíamos isso. Às vezes nós não sabemos exatamente como funcionava isso. É nessa hora que eu digo que eu sou muito grato a Deus por ter tido uma educação presbiteriana e ter tido uma educação puritana dentro da igreja presbiteriana. Porque os presbiterianos, na sua tradição puritana, eles eram bem equilibrados sobre essa questão com o mundo. Alguns outros irmãos de outras igrejas entendiam que havia necessidade de uma ruptura com o mundo que a gente vive. Mas esses irmãos não entendiam direito isso. Então, eles aplicaram costumes, usos e costumes para dizer, não, isso aqui é se afastar do mundo. Então tinha crente que não podia ir no cinema, e eu era garoto e dizia, rapaz, ele não sabe que está perdendo ao ir assistir Shaolin. Olha os tipos de filme que assistia. Adorava quando ele voava numa árvore assim, a árvore caía. Pá. Tudo mentira. Não podia jogar bola, não podia ir numa praia, não podia ouvir uma música MPB, não podia nem televisão. Então os irmãos dizem assim, ok, esse aí é salvo, porque ele está rejeitando o mundo. E eu lembro que eu ouvia desses meus amigos, dessas igrejas cheias de usos e costumes, dizer assim, não, presbiteriano é um católico melhorado. Porque a gente era mais solto com essas coisas, né? O fariseu era assim também, cheio das regras. Lembre-se, uma vez eu disse a vocês, os fariseus pegaram os 10 mandamentos, transformaram em 635 leis. Um monte de coisinha que não podia fazer. Mas eles conseguiam burlar as leis, porque aquilo não estava no coração, aquilo não era parte da vida. Então Paulo sai dessa categoria de que não andar como um gentil é criar um monte de regrinhas. Paulo não dá um monte de regrinhas, ele vai ao cerne do problema.
Então, o primeiro exemplo que Paulo dá disso é quando ele diz que não mais andeis como também andam os gentios. Observe a primeira coisa: na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui eu começo a saber se eu sou uma pessoa salva ou não. Antes de conhecer Jesus, a minha vida era uma vida voltada para mim mesmo, apenas para atender aos interesses do meu coração, apenas para atender aquilo que eu mais queria e nada mais do que isso. Antes de estar em Jesus, eu era como uma criança birrenta. Ai de você que não atenda o que eu quero. Se eu não tivesse a força para arrancar de você o que eu queria, eu teria alguma chantagem para fazer como crianças que choram, esperneiam, dão show no supermercado. Prende a respiração. Esses dias eu estava assistindo com o Arthur aquele filme Meu Malvado Favorito. Até então eu não sabia que eu tinha visto aqueles bonequinhos lá, os Minions. Aí assistindo o filme que eu, rapaz, é daqui esse negócio, mano. Aí tem uma hora lá que ele adota a menininha, que ela perde um unicórniozinho, ela quer um outro. E aí, como ele diz que não vai dar, ela prende a respiração, fica vermelha até conseguir o que quer. A gente é assim, até que Cristo esteja em nós. Nós temos a vaidade dos nossos pensamentos. A ideia que o apóstolo Paulo está usando é exatamente a ideia da futilidade dos nossos desejos. Nós somos pessoas fúteis no que nós queremos. Esse aqui é o normal, irmão. Isso aqui é o normal. Todo ser humano sem Cristo, ele é fútil no seu pensamento. Ele é voltado para si mesmo, só isso. Tem que ser do meu jeito, não tem concessões, não tem renúncia, eu não tenho que ceder nada, tem que se cumprir o que eu quero. Então tenho que me questionar que salvação nós temos visto hoje. Porque se antes o Evangelho nos ensinava exatamente a renunciar o que somos para vivermos em Jesus, para estarmos em Jesus, e nós encontramos crentes hoje que estão certos e convencidos de que têm direito a alguma coisa, eu não entendi como é que a mente se esvaziou da futilidade. E tem pregadores ainda que estimulam mais essa futilidade. Se já não bastasse eles dizerem o que é que vocês têm que pedir para Deus, eles ainda estimulam a uma fé. Observe como a fé foi transformada. A fé que antes era um jogar-se totalmente em Cristo como o único salvador da vida, a fé se transformou agora num instrumentozinho para gente, um instrumento mágico para a gente conseguir o que a gente quer. Então você é estimulado a usar a fé, não é apenas para ter o teu carro próprio, mas tem que ser um Santa Fé 2014 completo. E tem até quem diga, este é o carro do crente, porque é uma santa fé. Não é? Você entende? É tanta futilidade. É como se a vida fosse isso. Crente emburrado porque ele estudou anos e não passou no concurso público, porque ele não entrou na UNB ou em outra federal. Gente
frustrada porque fez muitos sonhos, muitos projetos e quando olha para a vida não conseguiu completar alguns. E se dizem crentes. Gente que é frustrado porque não alcançou a felicidade. É engraçado como isso se tornou tipo uma espécie de nirvana espiritual na igreja. Alcançar a felicidade. Eu achava que eu era um dos poucos malucos no mundo que dizia que a felicidade não faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Deus é tudo o que precisamos, não da felicidade. Eu não tenho que correr atrás de ser feliz. O ímpio, sem Deus, sim, ele tem que fazer da felicidade o Deus dele. Ele tem que correr atrás disso, porque ele só tem essa vida mesmo para curtir. Agora, alguém que foi redimido por Jesus, não, ele não tem que correr atrás da felicidade. Porque ele tem a alegria de todas as alegrias, Cristo Jesus na sua vida. Eu achava que eu era um dos poucos doidos. E nesse final de semana, quando nós estávamos lá no encontro do clero, nosso patriarca falava, e ele falava aplicando isso à questão ministerial, e ele olhou para o pessoal e disse: Deus não nos chamou para sermos felizes. E eu disse: aleluia, alguém está falando a minha linguagem. Deus não está preocupado com a sua felicidade no ministério. Porque se você é do Senhor, o Senhor é a tua alegria, você não precisa de mais nada. E naquela noite eu saí, fui para o chalé com o nosso grupo e disse: aleluia, aleluia, há uma esperança nas pregações dos dias de hoje. Tem mais gente entendendo isso. Nossa alegria é o Senhor. Então por que eu vou me seduzir por pensamentos fúteis? Por que eu vou construir uma vida atrelada a pensamentos vazios que vão te levar onde é que? O ímpio precisa disso, o gentio sem conversão precisa disso, o pagão precisa disso. Ele não tem esperança. Tudo que ele tem é essa vida. Porque o que o espera após a morte são as dores da condenação. Então é óbvio que o ímpio tem que correr atrás da felicidade. E eu vou dizer para você, ele está atrasado. Ele tem que correr mais. Ele tem que se desgastar. Ele tem que morrer correndo mesmo. Porque tudo que ele tem é essa vida. E alguns, coitados, até essa vida é curta para eles. Agora nós, que um dia compreendemos a nossa pecaminosidade, que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, por que eu vou viver baseado nos meus próprios pensamentos vãos, fúteis? Faça um exercício, pegue os seus sonhos. Imagine agora o que você sempre sonhou com a tua vida. Pegue aqueles que você já conquistou. E assim, olha, quando eu era mais jovem, eu pensei nisso, nisso e nisso. Eu já conquistei isso, isso, isso e isso. Legal. Pega agora isso aí. Pensou? Você pode parar a sua vida aqui e ficar feliz agora até a morte. É óbvio que não. Porque todos os teus sonhos não passaram da vaidade dos teus pensamentos. E a vaidade dos pensamentos se esfarelam como areia na mão da gente. Não tem consistência. Não vai para lugar nenhum.
Paulo diz: os gentios eram assim. Ele diz: vocês que conheceram Jesus, que estão dizendo que conheceram Jesus, vocês eram assim. Você entende isso? Portanto, não mais andeis, já que vocês estão no Senhor, não mais andeis como andam os gentios. Eles continuam conduzindo a sua vida de acordo com a vaidade dos pensamentos. Esse é o primeiro teste que Paulo coloca. Mas eu não quero encerrar esse teste assim. Talvez você que esteja ouvindo esteja dizendo: pastor, eu ainda percebo isso dentro de mim. Há muita vaidade nos meus pensamentos ainda. Há muitas coisas que ainda estão voltadas para mim, para me satisfazer. Então isso significa que eu não sou salvo. Talvez. Talvez seja verdade que você não seja salvo, que você apenas está na igreja se enganando. Mas há um fio divisor aí importante. Você está entendendo que é uma vida guiada pela vaidade dos pensamentos? Essa desgraça dessa música que acabou de passar. Os caras não têm nada na cabeça. Aí tem que meter o sonzão lá em cima mesmo, porque a cabeça já não tem nada de tão vazia que ela é. É desse jeito. Pode ser que você, examinando esse ponto da vaidade dos seus pensamentos, você diga: pastor, realmente eu não sou salvo. Ou talvez você diga: pastor, essas coisas ainda lutam dentro de mim. São coisas diferentes. O ímpio, ele não luta com essas coisas. Ele está entregue a isso. Se você está entregue à vaidade dos seus pensamentos, você não é salvo. Se a tua maneira de viver, o que conduz a tua vida, é o teu querer, a tua vontade, e ai de quem tocar em mim, no meu querer, se você é o crente dodóizinho que tocou na sua feridinha, ai, 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 talvez você não seja salvo mesmo. Mas se você está lutando com isso, se você reconhece que essas coisas operam ainda no seu coração, mas você tem lutado, porque tudo que você quer é agradar ao teu Salvador, bom, então nós talvez possamos estar vendo aí a salvação operando em você. Porque a menos que você seja um neurótico religioso, porque neuróticos religiosos também lutam contra o pecado, mas por causa da neurose. Porque eu não quero ir para o inferno. Aí eles lutam com isso, porque eles não querem ir para o inferno e vão acabar se descobrindo no inferno. Neuróticos religiosos não são salvos, estão condenados tanto quanto os ímpios. Eu só lamento os neuróticos religiosos porque nem essa vida eles aproveitaram direito. Entenderam o que eu quis dizer com aproveitar? Pecaram à vontade nesse sentido. Agora, os que amam a Jesus, eles lutam porque amam a Jesus. Não é porque eles não querem ir para o inferno. Não é porque eles querem ir para o céu. É porque eles amam a Jesus. Então, ainda que eu saiba que no meu pensamento ainda haja muita vaidade, e entenda, eu descubro vaidades dentro do meu pensamento. Eu, seu pastor Ayrton Williams, eu descubro vaidades dentro de mim. A diferença, porque eu sei que eu sou salvo,
porque eu quero trazer ao Senhor as minhas vaidades, primeiro pedindo perdão a Ele, porque isso ainda opera dentro de mim, o ofende. E eu quero trazer a Ele, colocar diante do altar dele e dizer: Senhor, eu entrego a Ti, não é mais o meu querer. Enquanto nós íamos para Recife essa semana, eu fui lendo um livro que me fez ver algumas dessas questões que ainda operavam. Eu fui compartilhando com o pessoal conosco no voo algumas coisas que foram impactantes na leitura. E eu dizia: rapaz, isso tem a ver com a minha vida. Tem a ver com a história que eu já vivi. E são coisas que eu preciso entregar ao Senhor. Entende? Não é que a vaidade dos pensamentos deixa de operar na vida de um salvo. Mas o salvo vai trazer ao Senhor dizendo: Senhor, isso não é digno da salvação que há no teu filho. Não é digno do teu filho. Então não estou entregue à vaidade dos meus pensamentos. É aqui que você tem que começar a examinar. O que controla o teu coração, o teu desejo, a tua vontade? Quando você entender o que controla o teu coração, os teus desejos e tua vontade, aí você vai começar a saber se você é uma pessoa salva ou não. Se de fato você se arrependeu dos pecados e se de fato você creu em Jesus. Somente duas pessoas lutam contra isso: os neuróticos que vão para o inferno e os salvos. Os neuróticos porque querem o céu, não o Salvador. E os salvos porque querem honrar o seu Salvador. Agora, se você nem está lutando contra a vaidade dos seus pensamentos, você está lá nas campanhas determinando, dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, tomando posse. Se você nem está lutando com isso, em nome de Jesus eu te exorto: se arrependa. Se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa nesse dia chamado hoje, porque pode não haver tempo de você se arrepender e se descobrir condenado, porque não houve mudança nenhuma na sua maneira de pensar a vida, pensar o mundo com um novo